dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, o seu podcast diário meditando na Bíblia. Tiago, irmão de Jesus, nos escreve na sua carta para a igreja, no capítulo 1. Logo no início ele já começa nos falando algo muito forte, algo muito poderoso e ao mesmo tempo difícil de entendermos. Ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter sua ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que interessante, Tiago vem dizendo para nós nos alegrarmos quando passamos por provações. Nós estamos falando nesses últimos dias aqui sobre o poder da perseverança. Mas a perseverança só tem sentido quando estamos em meio a situações difíceis. Perseverar quando tudo está indo bem é fácil. Perseverar quando se está numa situação confortável, nem mesmo perseverança é. A perseverança só tem sentido quando estamos precisando atravessar um vale, atravessar um deserto, quando estamos precisando suportar um tempo de dificuldades. E ele fala para nós que passar por provações deve ser para o cristão motivo de alegria. Veja como é difícil de entendermos isso. Ele está dizendo que as provações têm um objetivo da parte de Deus. E esse objetivo é nos ensinar, através da confirmação da nossa fé, nos ensinar a sermos perseverantes. E que quando a perseverança alcança a sua ação completa, nos torna perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Ou seja, o cristão ele só é perfeito, ele só é íntegro, completo, quando ele se torna perseverante na sua fé. Quando a sua fé resiste às dificuldades. Eu lembro daquela passagem em que Jesus, comparando a nossa vida espiritual com uma planta, ele fala do semeador, que sai lançando sua semente em vários terrenos. E ele diz que tem uma semente que cai no meio do caminho. Essa semente vem um passarinho e logo come ela e leva ela embora e ela não produz fruto. Outra semente cai em meio a pedras, a pedregulhos, e ela até brota, mas quando vem o sol, ela morre, aquela planta desidrata e morre, porque não tem raízes, não tem solo, está no meio de pedras. Esse é o tipo de coração que não tem perseverança, porque não está firmado em algo sólido. Aprender a ser perseverante é como ter um coração, no seu coração, um solo limpo, uma terra boa, limpa, arada, que foi mexida. Uma terra boa, ela sempre passou pelo trabalho de alguém que mexeu a terra, limpou a terra. E esse é o trabalho do Espírito Santo, limpar o nosso coração de toda impureza, para que possamos dar frutos, para que sejamos aquele solo que recebe a palavra de Deus, não apenas como ouvinte, mas também que se torna praticante da palavra. Então, quando você está passando por algo difícil na sua vida, e aqui eu quero ressaltar algo, na sua vida com Deus, porque Tiago está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para pessoas que não conhecem a Cristo, mas ele está escrevendo para a igreja, tanto que ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de alegria quando vocês passam por muitas provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja, a provação, ela confirma aquilo que está dentro de nós. Eu sou professor e eu quero dar um exemplo aqui para você. Sou professor, trabalho na área da educação. O que eu faço nas minhas aulas? Eu
ensino os alunos. Eu comunico a eles conhecimentos, apresento a eles novos saberes, vou dando a eles conteúdos, vou dialogando com eles e construindo ideias, ok? Eu dei um conteúdo, uma teoria. Como é que eu vou saber se esse aluno aprendeu ou não aprendeu? Eu vou ter que fazer uma prova, uma tarefa onde ele seja provado nos seus conhecimentos, onde eu vou retirar dele os apoios, o caderno, o livro, vou deixar ele apenas com a consulta da sua consciência, da sua mente. E então, a prova sempre é uma situação difícil. Por quê? Por que a prova é uma situação difícil? Porque você é testado naquilo que você aprendeu. Veja, às vezes nós pedimos a Deus: Senhor, me dá um coração humilde. Como é que Deus vai te dar um coração humilde? Ele vai te provar nisso, ele vai primeiro te ensinar. Olha para Jesus, Jesus é um exemplo de humildade. E aí então Deus vai te colocar numa posição onde você tem a opção entre ser humilde ou ser arrogante. E aí você vai ser provado. Às vezes você diz: Senhor, eu quero aprender a ter paciência. E aí Deus vai fazer o quê? Vai te colocar numa situação onde você tem que esperar. Esperar. Às vezes você pede para Deus que você quer ser manso. Deus está tentando ensinar você a ser uma pessoa mansa, uma pessoa calma, uma pessoa que não se explode, que controla a raiva. O que Deus vai fazer depois de te ensinar pela palavra? Ele vai te colocar diante de pessoas que te provocam a ira, para testar o seu coração, para testar se você vai ou não colocar em prática aquilo que você aprendeu da palavra. Então, por exemplo, Deus está te ensinando sobre santidade, Deus está te ensinando a viver uma vida santa, uma vida correta diante dele. Como é que ele vai provar isso? Ele vai te colocar, vai permitir que você seja colocado em situações onde você tem a oportunidade de cometer o pecado ou não. Então você vai expressar em atos aquilo que você aprendeu. Por isso a provação, ela não é uma destruição da vida, mas ela é um teste da fé. Ela é um teste da sua fé, ela é um teste para ver o que está dentro de você. Jesus foi provado. Ele foi para o deserto jejuar e Satanás veio. Satanás veio e lhe testou. Lhe ofereceu oportunidades dele quebrar o jejum, dele desonrar a Deus e dele inclusive adorar o próprio diabo. Oportunidades que lhe ofereciam coisas. Por exemplo, na primeira era saciar a fome do seu corpo. A segunda era ser visto e ser reconhecido pelos seres humanos. E a terceira era receber as riquezas e o poder deste mundo. Satanás nunca vai provar, vai tentar você lhe oferecendo coisas ruins. Ele vai lhe oferecer coisas boas. Então, a tentação, ela não vem de Deus, porque Deus não é mau e Deus não pode tentar ninguém. A Bíblia diz que a tentação vem do nosso coração corrupto. Mas Deus, ele pode permitir ou não que o inimigo venha nos tentar. E quando Deus permite que sejamos tentados, que quem nos tenta não é Deus. Se nós somos tentados pela nossa própria cobiça, que se encontra com a oferta que o mundo traz, que o diabo traz, uma oferta de pecado. Mas quando Deus permite que você seja tentado, Deus está querendo testar a sua fidelidade a Ele. Então, meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria passarem por provações. Sabe o que é interessante? Quando que eu aplico a prova aos meus alunos? É depois que eles terminaram uma etapa de aprendizado. Eu ofereci a eles um subsídio, dei um conhecimento, agora eu vou testar se eles aprenderam ou não. Se eles passarem naquela prova, se eles aprenderam aquilo, eu posso ir para uma próxima etapa. Quem termina o primeiro ano, foi aprovado no primeiro ano, vai para o segundo. Quem foi aprovado no segundo, nas provas, vai para o terceiro. Quem foi aprovado no terceiro, vai terminar o ensino médio, vai para a faculdade. Você está entendendo que as provações, elas colocam você numa posição onde Deus pode, se Ele encontrar em você uma perseverança, se Ele encontrar em você um coração firme,
Ele pode levar você para uma próxima etapa. Pode levar você para um lugar mais profundo com Ele. Então, tenham por motivo de alegria. Deus está nos aperfeiçoando. Deus está nos ensinando. E a própria prova nos ensina muito. Eu me lembro quando eu comecei a fazer concursos públicos, né? Eu como professor, como educador, fiz muitos concursos. As primeiras provas de concurso, eu não era aprovado. Eu reprovei em 5 concursos até aprovar no primeiro. E eu fiz mais de 20 concursos. Nos últimos que eu fazia, eu sempre ficava entre os 10 primeiros colocados. Por quê? Porque eu fui aprendendo com as provas. A própria prova já te ensina muito. Porque hoje o que eu errei nessa prova, eu tenho que aprender a lição. E na próxima prova, essa questão eu não erro mais. Esse assunto eu não erro mais. Sempre que eu fazia uma prova de um concurso público, uma coisa que eu gostava de fazer era corrigir ela depois. Pegar a prova, olhar o gabarito e ver o que eu errei e o que eu acertei. Naquilo que eu errei, eu tento descobrir o porquê que eu errei. O que faltou para mim. Sabe, olhando para a nossa vida para trás, nós também temos que observar no que nós erramos e no que nós acertamos. Porque se nós transformarmos, nós analisarmos os nossos erros, não para nos culpar, mas para aprender com eles, nós vamos crescer muito. Olhe para o seu passado. Sim, você errou em algumas coisas. Agora pense, o que eu posso mudar daqui para frente? Essa é a lição que Deus quer te ensinar. Amém? Vamos andar para frente, andar com Jesus todos os dias. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Obrigado, Senhor, porque a aprovação não é para nos destruir, mas é para nos fortalecer, para nos ensinar e para nos levar para uma nova etapa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando para sermos aperfeiçoados, melhorados em nosso caráter. Pedimos nesse sábado um dia de paz, sabedoria, que Teu Espírito esteja conosco, que possamos aprender as lições que o Senhor tem para nós. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, compartilhe o devocional, envie para sua família, para os seus amigos. Amanhã estamos juntos. E eu quero fazer um convite também, né? Este final de semana, não fique em casa. Procure uma igreja, vá ao culto, vá à igreja perto da sua casa, a sua comunidade de fé. Vá cultuar ao Senhor. Um grande abraço e até amanhã no devocional.